A estratégia da defesa de Jair Bolsonaro ao apresentar o pleito pela prisão domiciliar não deve ser lida como um recuo, mas como o reflexo desesperador de um cenário onde o Estado de Direito foi sequestrado por uma casta de iluminados que decidiram que a Constituição é um mero pedaço de papel. Vivemos hoje sob a égide de uma perseguição política implacável, um verdadeiro direito penal do inimigo, onde as leis não são aplicadas para punir crimes, mas para aniquilar adversários ideológicos. Enquanto o sistema abre as portas das penitenciárias para traficantes de alta periculosidade e políticos que saquearam a nação por décadas, o maior líder popular da direita brasileira é cercado por um cerco jurídico sufocante, cujo único objetivo é o seu banimento definitivo da vida pública. Pedir a prisão domiciliar, neste contexto de exceção, é uma tentativa de garantir a integridade física de um homem que se tornou o alvo número 1 de um aparato estatal aparelhado até a medula. É um escárnio sem precedentes observar a rapidez com que processos são fabricados e provas são achadas para sustentar narrativas que beiram o delírio. A direita brasileira está sob ataque direto. O que tentam fazer com Bolsonaro é uma mensagem clara para cada cidadão que ousou vestir verde e amarelo. Não tentem desafiar o establishment. A defesa, ao buscar a domiciliar, está operando em um campo de batalha onde as regras mudam conforme o interesse do julgador. Como esperar imparcialidade de um sistema que já pré-julgou e condenou o ex-presidente antes mesmo de qualquer devido processo legal? Estamos diante de uma inquisição moderna, onde o crime é ter ideias conservadoras e o pecado capital é ter acordado o patriotismo de um povo que antes era mantido sob o jugo da corrupção assistencialista. O cerceamento da liberdade de Bolsonaro, seja através da retenção de passaporte, da proibição de comunicação com aliados ou agora da iminência de uma restrição ainda mais severa, é uma tentativa patética de isolar o capitão de sua base. Eles têm pavor do povo. Eles tremem só de pensar em Bolsonaro circulando livremente pelas ruas, sendo carregado nos braços de milhões, enquanto os seus algozes não conseguem tomar um café na esquina sem serem vaiados. A prisão domiciliar é a ferramenta que o sistema encontrou para tentar calar a voz de quem deu voz aos esquecidos pelo mecanismo. É uma tática de guerra psicológica que visa minar a moral do movimento conservador, tentando passar a imagem de que o seu líder está derrotado e confinado. Mas o tiro sairá pela culatra, pois cada arbítrio cometido só aumenta a convicção de que o Brasil foi tomado por uma oligarquia que despreza a vontade popular. Onde está o equilíbrio dos poderes? Onde está o Ministério Público que deveria zelar pela correta aplicação da lei? O silêncio das instituições diante das atrocidades jurídicas cometidas contra o ex-presidente é ensurdecedor e cúmplice. A defesa de Bolsonaro está lutando contra moinhos de vento gigantescos, contra um consórcio que une a velha imprensa, o judiciário militante e uma elite política que não aceita ter perdido o controle do cofre. Pedir a prisão domiciliar é o recurso de quem sabe que dentro das atuais instâncias a justiça é uma mercadoria rara. É preciso que o mundo veja o que está acontecendo no Brasil. Um ex-presidente sendo perseguido por crimes de opinião e por interpretações elásticas de leis que nunca foram aplicadas com tal rigor contra a esquerda criminosa. A agressividade desse sistema contra Bolsonaro é a prova cabal de sua relevância. Ninguém chuta cachorro morto. Se eles precisam mobilizar todo o aparato de inteligência, toda a força da Polícia Federal e todo o tempo do Tribunal Supremo para tentar prendê-lo, é porque sabem que ele é o único obstáculo real entre eles e a hegemonia total sobre a nação. A domiciliar vira, então, um escudo mínimo contra a fúria de quem quer vê-lo em uma cela comum, exposto ao perigo e à humilhação, apenas para satisfazer o ego de tiranos de toga. A militância conservadora não deve se enganar. A luta de Bolsonaro é a nossa luta. Se ele cair, o precedente estará aberto para que qualquer um que critique o governo ou que questione a lisura de um processo seja o próximo a ser visitado pela polícia do pensamento nas primeiras horas da manhã. Portanto, a movimentação da defesa é um movimento tático dentro de uma guerra de atrito.
O sistema quer o sangue de Bolsonaro, quer a sua rendição completa. Ao pleitear medidas menos gravosas, a defesa expõe a desproporcionalidade das ações contra ele. Qual o risco que um homem sem passaporte e com os bens bloqueados oferece ao país? Nenhum, a não ser o risco de ganhar as próximas eleições, e é exatamente esse o crime que eles não perdoam. A democracia brasileira está na UTI, respirando por aparelhos, enquanto os que juraram protegê-lo são os mesmos que empunham o bisturi para retalhar os direitos individuais de um líder de oposição. A história será implacável com os perseguidores de hoje, e o tempo mostrará que a tentativa de enterrar Bolsonaro vivo apenas servirá para adubar a terra de onde brotará uma oposição ainda mais forte e resiliente contra essa ditadura branca que se instalou no coração de Brasília. A perseguição não é apenas jurídica, é uma tentativa de assassinato de reputação contínuo. Querem que Bolsonaro seja visto como um foragido dentro de sua própria casa, um pária que não pode exercer seus direitos políticos básicos. Mas o povo brasileiro não é bego. Cada novo depoimento forçado, cada delação premiada sob tortura psicológica e cada vazamento seletivo para a imprensa militante só reforça a imagem de mártir de Jair Bolsonaro. O sistema pode até conseguir restringir seus movimentos físicos, mas nunca conseguirá prender a ideia de liberdade que ele plantou no coração de milhões de brasileiros. A domiciliar pode ser o que a defesa busca para evitar o pior, mas a liberdade de Bolsonaro é a liberdade de todo o Brasil, e enquanto ele não puder andar livremente, nenhum de nós estará verdadeiramente seguro diante das garras desse leviatã autoritário que se tornou o Estado brasileiro.